Você sabe o que significa a expressão bad beat, Carol? O que significa essa expressão, hein, gente? É um nome é muito usado nos jogos de cassino. Há um jogador, erro do jogador, né? E Trump é um empresário de 10 cassinos e fez uma jogada considerada errada por ignorar o complexo agroindustrial de agribusiness, fundamento criado em Harvard e que gerou a expressão agronegócio no Brasil. Em análise, o sócio-diretor da Biomarket e colunista do AgroMais, José Luiz Tejon, avalia para a gente a situação que pode ser provocado no agro brasileiro, hein? Bom dia, Tejon. Bem-vindo. Bom dia, Valtero, bom dia, Carol, bom dia, telespectadores. Pois é, temos aí uma situação curiosa, interessante, né? Eu diria até, parece uma coisa meio de jogo, meio de cassino mesmo. Agora, Valtero, no nosso encontro da semana passada, você disse que os Estados Unidos é o segundo maior cliente brasileiro, e é verdade. Eu disse que é a Europa considerando o bloco europeu como um todo. Então, o bloco europeu é o segundo e os Estados Unidos é o terceiro nesse sentido. Mas como país, de fato, é o segundo país. Agora, Valtero, Carol, eu conversei com muitos líderes essa semana e uma opinião meio comum dentre eles não adianta retalhar. A retaliação não vai ser uma forma boa de jogar esse jogo, né? O tal do bad beat, que é quando o jogador faz uma jogada errada, na minha forma de ver porque quando você vai para uma posição dessa de 50% de taxações em cima de produtos que são que tem seu valor agregado lá nos Estados Unidos, no complexo agroindustrial americano, que é o maior do mundo, sem dúvida alguma você está dando um tiro no pé, porque vai impactar custos e vai aumentar preços para o próprio consumidor americano. Quando olhamos, por exemplo, o café, o suco de laranja, são coisas que precisam de nós. Portanto, as histórias têm que ser trabalhadas, Valtero, Carol, telespectadores, fora do mundo da ideologia política, e sim no mundo do negócio, no mundo do comércio. Eu entendo que cada vez mais é importante a presença dos empresários brasileiros, dos exportadores de suco de laranja, dos exportadores de café, dos exportadores do setor suco-alcooleiro, ou seja, o setor empresarial conversando com o setor empresarial americano, porque essa, na minha forma de ver, decisão do presidente dos Estados Unidos é um jogo do ponto de vista de todo dia ele faz um, hoje vai ser um outro, todo dia faz um, para estar efetivamente na mídia do mundo. Então é um tarifaço insano, ruim para os Estados Unidos, complica aqui para o Brasil, porque a gente fica falando disso, atrapalha de fato. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Valtero, Carol, quando olhei os números com mais atenção, nós exportamos no total para os Estados Unidos cerca de 40 bilhões de dólares. Eu fiquei vendo, caramba, como isso é pouco. Como nós vendemos pouco. Porque somente uma companhia americana no campo do café, a Starbucks, só uma companhia americana tem um faturamento anual de 36 bilhões de dólares. Então, exportamos, no caso do café, 2 bilhões para os Estados Unidos e a agregação de valor lá é simplesmente gigantesca. Então me chamou a atenção que está na hora também de uma boa reflexão de que nós temos que fazer mais marketing, vender muito mais, agregação de valor, diversificação de mercados. Eu acho que isso tudo, para mim, me chamou muito a atenção, uma provocação. Poderia agradecer aí, Mr. Trump, obrigado por nos provocar, mas olha, temos condição de vender muito mais para o mundo, que esse momento nos ajude nisso. Agora, nesse caso específico, o que eu ouvi da ABI, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, de empresários, do Luiz Preti, foi por anos presidente da Cargill. Olha, bom senso, racionalidade, brasilidade e a conversa da retaliação não é um bom caminho nesse jogo que foi jogado aí agora pelo Mr. Trump. Mas é isso, por enquanto, é bom senso e fazer disso
fazer desse limão uma belíssima limonada ou uma belíssima laranjada, né? Que é o nosso produto aí que os americanos amam e que está nas embalagens das marcas mais famosas do mundo. Diria também o nosso café, né, Tejon? Agora, é importante isso que você falou mesmo, porque a gente tem uma lei de reciprocidade econômica, pode ficar sobre a mesa e aí a gente sabe o momento certo de usar e se tivermos que usar. Essa é uma semana importante porque o presidente já chamou para conversar empresários, o vice-presidente Geraldo Alckmin está no comando disso, o Alckmin é um craque nisso, é o nosso ministro de Indústria, Comércio Exterior. Então eu tenho a impressão que nos próximos dias, bem próximos dias mesmo, né, porque tem prazo de validade, é 1º de agosto, eu acho que a gente pode ter alguma sinalização de alguns acordos nessas áreas mais específicas que você falou. Então, não é interessante suco de laranja, café. A gente tem avião, você imagina um empresário compra um avião da Embraer, ele vai pagar 50% a mais pelo valor do avião que ele comprou? A conta não fecha, né? É muito ruim isso, né? Vamos ver o que acontece, né, Tejão? A cadeia de agribusiness ela é totalmente mundial hoje. Então não tem mais aquela história da moda antiga, né? Eu dou uma canetada e substituo a produção que vem do Brasil por uma produção que vem da África, outros lugares. Essa condição hoje não existe. Inclusive porque, Valteno, Carol, telespectadores nossos aqui, uma coisa muito importante, você hoje tem muitas regras, muitas exigências da qualidade da originação, de quem fez, como faz, aspectos de ESG. Então essas corporações, as americanas, essas companhias americanas, elas estão sob um foco muito exigente da originação. E a originação brasileira pode muita gente ainda não reconhecer, mas quando você vai para o ambiente empresarial, a originação brasileira é considerada a de maior qualidade agroambiental do mundo. Portanto, é muito difícil substituir a originação brasileira, pelo menos a curto, médio prazo, não consegue fazer. Então, sem dúvida alguma, a própria indústria dos Estados Unidos é uma grande aliada. E eu fico muito feliz por ter, como você mencionou, aí, Valteno, a presença do Geraldo Alckmin, que ele é um homem de ótimo bom senso, de serenidade. Acho que é a pessoa ideal no comando aí dessa conversa, Valteno. Também, Carol, que ao mesmo tempo que a gente tenta reduzir tarifas lá, a gente vai ampliando o mercado para o sul, né? Que não dá para ficar só confiando nos Estados Unidos, tem que cada vez mais crescer o mercado para outros parceiros que possam absorver um eventual excedente de exportações brasileiras que não vai para os Estados Unidos, né, Tejão? Tem muito país asiático aí. Sem dúvida. Temos, olha, Valteno, isso é um fundamento básico de estratégia de marketing e de vendas, né? Diversificação de clientes. O Brasil tem, quando você vai olhar, é aproximadamente 10 commodities para 10 países que representam aí 80%. Então, fizemos um crescimento importante, temos que realmente dizer, parabéns, agora está na hora de um planejamento estratégico. Eu gostaria que essa provocação trumpiana nos ajudasse na busca de um plano estratégico para o crescimento do A do abacate ao Z do zebu. Nós temos condição de crescer em todos os mercados do mundo. E imagine aqueles onde ainda hoje o consumo per capita, por exemplo, do café, o consumo per capita das frutas, o consumo per capita dos alimentos ainda é baixo. Imagine o que você tem de crescimento potencial e o Brasil pode se apresentar para o mundo como sendo um parceiro de segurança nessas relações. Então, eu diria agronegócio, ideologias políticas à parte, porque nós vamos comercializar e negociar com o mundo inteiro. Não importa as ideologias, as religiões, acho que o Brasil tem essa característica por ter recebido povos do mundo inteiro, de nós termos abertura para conversar e negociar com o mundo inteiro. Abrir novos mercados com mais produtos, sem dúvida alguma, talvez seja o melhor benefício desse momento, dessa jogada aí, desse bad beat, porque
eu acho que não foi uma jogada muito sábia, até porque está muito mais na política do que no comércio, né, Walter? A gente compra mais dos americanos do que vendemos para ele. Então, eu acho que nós vamos tirar um bom proveito desse momento se tivermos cabeça boa, serenidade e brasilidade nessa discussão. Tá certo. É isso, Tejão. Obrigada pela participação. E você volta depois comentando com a gente outros assuntos. Boa viu? semana, Tejão. Vocês também, abraços. Tchau, tchau.